fala para nós: a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebida em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os outros que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Meus irmãos, essa narrativa, ela é algo muito importante, e o evangelista Mateus ele vai destacar algo que para nós talvez não tenha um impacto. Eu só posso falar isso quando eu estou pregando sobre algo tão complexo que é a morte e o sacrifício de Jesus. Por diversas vezes existem passagens que nós, por mais que estudemos, por mais que entreguemos o nosso coração, a nossa mente é incapacitada de entender e compreender o que Jesus passou de agonia, de sofrimento naquele lugar. Porque nós, como pregamos, o próprio Evangelho de Mateus coloca, Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele também é o próprio Deus, ele faz parte da Trindade. E existe algo no relato que nós temos que entender e perceber que ele vai apontar para algo que é muito comum no nosso meio. Quando nós nos relacionamos com alguém, é muito comum que nós gostemos de olhar essa pessoa nos olhos, conversar com ela. Quando nós temos um relacionamento de amizade, de parentesco, com nossa esposa, com nosso marido, nós sempre falamos, existe um momento de prazer, de estar junto, de olhar no olho, de conversar. Horas e horas passamos a fio, sem perceber quando estamos juntos um com o outro. E essa forma de se relacionar é exatamente isso que era proposto por Deus para estar conosco. Quando nós lembramos da narrativa, e é importante nós entendermos essa lógica, porque isso que está acontecendo com Jesus, ela é uma resposta àquilo que aconteceu há muito tempo atrás. No jardim do Éden, Deus habitava com o homem. Deus andava e caminhava e olhava nos olhos de Adão e Eva e se relacionava com eles. Ao cair da tarde, o próprio Deus se manifestava e habitava com eles num relacionamento íntegro, direto, sem intermediários, de forma perfeita. Mas a narrativa bíblica vai nos falar que no momento em que o pecado entra, em que a rebelião de Adão e Eva se consomem e se realiza no momento que eles consomem o fruto proibido, há uma separação e há sim uma morte. E muitos de você pode se perguntar, como assim, pastor, houve uma morte naquele momento? Porque Adão e Eva estavam vivos, eles não caíram duros no chão, mas a morte nada mais é do que a separação do corpo físico do nosso espírito. Essa é a nossa morte física, quando o nosso corpo fica e o nosso espírito se vai. E naquele momento houve sim uma morte, porque agora havia uma separação total entre o homem e Deus. Não havia mais como haver um relacionamento direto, havia agora um abismo por conta do pecado. E isso é relatado exatamente desde o Jardim do Éden, porque Deus fala, olha, a partir de agora, para eu poder olhar para vocês, que antes eu olhava de forma perfeita, de forma direta, agora vocês precisam se vestir com a roupa de couro. Um sangue foi derramado para cobrir Adão e Eva com peles de couro, para que Deus pudesse então olhar para eles. Desde o começo da narrativa e no princípio bíblico que nós ouvimos alguns domingos atrás, e talvez valha a pena o exercício de você voltar e ouvir a pregação do pastor Moisés aqui. E o pastor Moisés, ele falou sobre algo muito importante na Bíblia, que é quando Deus se relacionava com o seu povo, ele deixava muito claro, ninguém pode olhar diretamente para mim. Ninguém pode, de forma direta, olhar para o Senhor.
E ele então vai mostrar, e ele faz esse exercício conosco, de mostrar que o relacionamento com Deus sempre foi intermediado. Que ninguém poderia olhar diante da face do Senhor, porque o olhar de Deus, a presença de Deus na Bíblia, é esse olhar para nós, esse cuidado, é a luz que ilumina. Mas quando nós vamos olhar para essa narrativa, a gente vai perceber o que Jesus passou, porque é algo terrível, porque para nós estar longe de Deus é um estado natural nosso quanto pecadores. Nós vivemos longe de sua presença, longe de quem Deus é, vivemos no pecado, na escuridão e nas trevas. Mas Jesus não. A narrativa em todos os textos, em todos os evangelhos, é dito que Jesus ele tinha prazer de cumprir a lei de Deus, que ele tinha prazer de andar com Deus. É dito que ele tinha prazer, que tudo que ele falava era o que Deus falava, tudo que ele pensava era o que Deus pensava, que ele tinha esse prazer de ser considerado a luz que veio ao mundo. Mas essa narrativa vai nos colocar no lugar para nós entendermos aquilo que foi feito por nós, aquilo que o Cristo teve que passar. É que começa a narrativa da crucificação, e o detalhe que Mateus traz para nós é que a partir do meio-dia, do sol a pino, trevas aparecem sobre toda a terra, e durante 3 horas o sol não aparece, o sol não dá as vistas, não é vista a luz por sobre o Calvário. Vários teólogos tentam entender se isso foi um milagre, se foi uma nuvem, se Deus fez o sol a escurecer, não temos o detalhe aqui. O que nós sabemos é que naquele momento, de forma direta, Deus estava, de alguma maneira, não conseguindo mais olhar para Jesus. E a escuridão começa a tomar conta de todo o ambiente. É nesse momento que nós precisamos entender que Cristo, que vivia de forma perfeita, uno com o Pai, parte da Trindade, começa a sentir e a experimentar algo que é indescritível. Como falei, nós já nascemos nesse lugar de longe de Deus, de afastado deles, e somos muito felizes quando nos aproximamos, mas para Cristo é diferente. Ele sempre esteve com Deus, ele sempre andou com Deus, ele sempre caminhou, ele tinha prazer de estar com Deus, e nesse momento ele começa a ser angustiado por esse terrível momento que é ele sentir de alguma forma que o seu pai não pode mais olhar para ele. E isso na Bíblia é algo muito duro, porque se a bênção no Antigo Testamento é quando Deus dá para Arão e diz: Arão, vá lá, dê uma bênção para o meu povo. E a bênção é que os olhos do Senhor estariam sobre o povo, que o rosto dele resplandeceria e o Deus olharia para o povo. Nesse momento agora é como se o sol se fechasse, como se Deus não pudesse olhar para Cristo, porque ele estava se fazendo pecado por nós. E Deus é santo e ele não pode olhar para o pecado. Deus ele não pode, a única coisa que ele sente pelo pecado é ódio, é ira. E naquele momento Jesus começa então no máximo de sua agonia perceber que antes algo que ele tinha como natural estava sendo tirado dele. É por isso então que ecoa, que seu espírito começa a se combater e ele então tem que gritar, ele tem que falar algo. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus então clama, como que num ato de profundo desespero, de angústia, de sofrimento. Ele fala essas palavras perguntando: Senhor, por que me desamparastes? E isso, meus irmãos, é muito complexo de entender na nossa mente, porque é esse lugar do Filho de Deus, do próprio Deus, estando agora no lugar de afastado, de quem Deus não tem condições de olhar, de alguém que é imundo, de alguém que é maldito por nós. O que é interessante é porque, talvez para nós aqui, talvez você que não conheça, ou talvez você já ouviu pregações a esse respeito em outras Páscoas, o que Jesus está falando não são palavras à toa, não é a esmo que ele começou a gritar isso. Ele está citando um salmo, Salmo 22, que é exatamente um salmo que narra tudo aquilo pelo que ele está passando, que é um salmo profético que Davi, lá no Antigo Testamento, de forma sobrenatural, usava essas palavras e narrou exatamente tudo o que aconteceu na crucificação. É nesse salmo que ele fala sobre as vestes que seriam rasgadas, é nesse salmo que ele fala sobre o beber vinagre, é nesse salmo que ele fala sobre todo o martírio e sofrimento da cruz. Então Jesus ele não está falando algo desconexo, ele não está clamando para um lugar que sua mente se perdeu, não. Apesar do sofrimento, apesar da dor e da angústia, o que vem aos lábios do Senhor é um salmo e é um clamor a Deus, porque ele fala: meu Deus, por que me desamparaste?
É um socorro tremendo, meus irmãos, porque é como se no relacionamento, e a imagem única que eu posso imaginar para nos dar a figura, é como se nós, pai, víssemos agora o nosso filho numa UTI, onde nós não podemos entrar e ver ele, nós vemos nosso filho lá sofrendo, chorando e clamando por nós, e Deus como pai não podia estar ali naquele lugar, Deus como pai não podia olhar para Jesus, porque ele era pecado, ele era maldito, ele estava carregando toda a ira, todo o sofrimento por nós, e Deus então não pode olhar, mas ao mesmo tempo Jesus tem a convicção que em momento nenhum Deus o abandonou de forma total, porque ele ainda é o Deus dele, meu Deus, meu Deus. Mas essa não é a visão daqueles que estavam ao redor. Mas, meus irmãos, perceba quão profundo foi essa angústia do nosso Salvador. É esse lugar que muitas vezes é necessário, que nós precisamos ir e voltar ao relato da cruz, entender a Páscoa e realmente olhar para aquilo que está acontecendo. Qual foi o tamanho da angústia que o nosso Salvador passou para nós termos paz? Ele estava ali, sofrendo, aflito, porque ele estava num lugar de total desolação, ele era agora pecado, Deus agora não podia olhar para ele, Deus agora só podia ter por ele ódio, porque ele agora estava carregando o nosso pecado, a ira ia cair sobre ele. O Salmo 27 é um salmo que revela como o coração do Senhor, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda aquilo que ele estava passando, ele clamava ao Senhor. Meus irmãos, isso é para nós entendermos que por diversas vezes nós pecamos e tratamos o pecado de forma corriqueira, de forma banal. Por diversas vezes nós mentimos, nos iramos, falamos mal de alguém. Por diversas vezes nós não somos honestos no nosso trabalho, somos preguiçosos em ler a palavra de Deus, em orar ao Senhor, e nós achamos que isso é natural, que isso é banal, que não tem problema nenhum fazer isso. Mas nós não percebemos o alto preço que foi pago para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos falar com Deus, para que nós pudéssemos hoje aqui orar e Deus ouvir nossa oração. Foi necessário que Cristo passasse por isso. Meus irmãos, nós precisamos sim voltar nessas passagens, voltar nesse momento da crucificação, da Páscoa, ano após ano, porque nós nos esquecemos, porque nós não nos lembramos daquilo que Deus fez, porque nós tratamos com leniência o nosso pecado, a nossa vida, mas ela custou sim um alto preço, como cantamos. O preço necessário foi o Deus eterno, aquele que não merecia, aquele que era justo, que era perfeito, que da sua boca não saiu um pecado sequer. Foi necessário ele sofrer, meus irmãos, foi necessário ele ser abandonado de alguma forma por Deus. Foi Deus que antes olhava para ele e falava as palavras que nós pregamos aqui esse ano. Olhe, meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Mas a narrativa de Mateus agora é que o sol se fecha. E Jesus clama, meu Deus, por que me desamparaste? Porque de alguma forma, agora Deus não podia mais olhar para ele. Imagine essa sensação no Filho de Deus. Quando nós brigamos com alguém, quando nós entramos no conflito minimamente com nossa esposa, com nossos filhos, e ele fala, não quero olhar na sua cara, isso nos ofende, isso nos magoa. Imagine agora o próprio Deus passando por isso, que ele não merecia estar ali. E ele não por conta de algo que ele fez, que ele realizou, ele estava sofrendo por nós. Olhe quão grande amor é relevado, quanto amor é dito e mostrado para nós. Meus irmãos, que nós possamos entender e compreender quão maravilhoso é isso. Entender quão maravilhoso é entender que hoje nós podemos dizer que Deus ouve nossa oração, que Ele olha para nós, porque Cristo conquistou isso na cruz. Foi por um alto preço. No Salmo 22, eu não vou ler ele de forma inteira, mas eu queria ler uma parte dele, para que nós possamos entender todo esse sofrimento, que eu não vou pregar no dia, porque a Páscoa já se aproxima, não vai dar para pregar cada detalhe, cada sofrimento, cada brado que Jesus deu na cruz, mas faça esse exercício, leia todos os evangelhos durante essa semana, aproveite para cada dia você ler uma narrativa, para cada dia você lá colocar-se diante do Senhor, pedindo misericórdia, que Ele lhe encha do amor dEle. No Salmo 22, no versículo 3, diz, contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Era isso que ecoava no coração de Jesus. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e Tu os livrastes. A Ti clamaram e escaparam.
Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não sou um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. O Salmo 22 é um salmo profético, narrando exatamente aquilo que Mateus detalha para nós, quando Jesus no seu julgamento é esbofeteado, quando no seu julgamento ele é acusado de forma injusta, quando as pessoas zombam dele e falam que venha Elias e o salve, porque os próprios judeus e os próprios que estavam ali ao redor, que faziam essa piada, eles faziam de forma sarcástica, porque eles conheciam o salmo, eles sabiam que Jesus estava clamando o salmo, eles ouviram sim de forma clara o que Jesus falou, não havia confusão deles ouvirem Elias, porque a pronúncia é outra, mas eles queriam zombar de Jesus. Eles queriam dizer: olha lá, você não disse que era o Salvador, livre-se. O Salmo então continua: contudo, tu é que me faz nascer, e me preservastes, estendendo a tua mão, ao seio de tua mão. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distanciastes de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. E o Salmo prossegue, mostrando, meus irmãos, como Jesus, ele sabia do que ele estava passando, era necessário. Mas para nós e para mim, o que ficou ecoando no meu coração, era esse estado de abandono. O que foi necessário para que nós pudéssemos hoje estar com Deus, foi necessário que seu filho se entregasse de forma tão profunda. E é nessa hora, meus irmãos, que a gente tem que olhar para nós e perguntar: será que se esse Deus chegar para mim e dizer: meu filho, perdoa, dá outra face? Será que quando esse Deus chega para mim e fala assim: ó, ama tua esposa, sacrifica por ela? Quando esse Deus chega para mim e fala assim: ó, seja o melhor cidadão possível, que as pessoas não te acusem de ladrão, de mentiroso, que tudo isso seja mentira através da tua vida. Quando Deus pede, requer isso de mim, requer isso de nós, como nós podemos dizer não? Como nós podemos dizer: Senhor, é difícil demais, Senhor, é duro demais abrir mão do meu orgulho, Senhor, é duro demais abrir mão dos meus vícios, é duro demais abrir mão dos meus confortos. Se Jesus passou por isso para nos salvar, é assim que funciona o Evangelho. Nós temos que olhar esse quão grande amor que foi revelado. Jesus, ele se afastou de Deus para que nós pudéssemos estar próximos de Deus. Ele precisou ser maldito para que nós pudéssemos chegar a Cristo e ter a convicção que Deus nos ama. E nós podemos olhar para Deus, porque essa é a narrativa de Mateus quando ele prossegue. Quando ele fala sobre o fato de zombarem dele, dos judeus, dos romanos ali próximos, clamando: olha, ele está esperando, ele ia salvá-lo, zombando do Senhor. Mateus fala algo muito precioso, que nos outros evangelhos é dito que o brado foi dito: está consumado, está feito. E aqui, meus irmãos, que está a suficiência da cruz de Cristo para nós como cristãos. É aqui que está o nosso privilégio, porque ele falou: olha, eu paguei todo o preço do seu pecado. Agora a salvação não requer nenhum esforço seu. Você não precisa de uma obediência perfeita, você não precisa mais seguir nenhum livro de regras, você não precisa mais viver de forma perfeita pelo seu esforço, porque eu comprei, eu consumi, eu fiz tudo o que estava escrito na lei. Eu sou o cordeiro que foi sacrificado, eu sou o sangue necessário, eu derramei. A partir de agora, a salvação é através única e exclusivamente de mim. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outra maneira. Ele deixa claro para qualquer um que acreditava que poderia haver outro caminho, que poderia haver outra forma. Quantas pessoas no nosso meio ainda falam e acreditam: olha, não, eu preciso ser bom, eu preciso ser santo, não, eu preciso estudar mais um pouco, eu preciso seguir determinada coisa. Não, a palavra de Deus diz: está consumado. O que você precisa é entregar seu coração a Jesus e sua vida a Ele, e confiar nele, e Ele vai lhe dar a sua justiça, vai imputar a vida em você, vai lhe tornar vida nova, e a partir dessa vida nova você vai começar a obedecer, porque a linguagem bíblica é que nesse momento algo cósmico acontece.
A promessa que ecoava lá no Antigo Testamento, maravilhosa, quando o Espírito de Deus é visto e os profetas viam o Espírito de Deus se afastando diante do povo. Mas Ezequiel, Isaías e tantos outros falavam que, olha, Deus vai chegar um momento na história em que Ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. E vai chegar um momento da história que Ele vai nos fazer amar a Sua palavra, amar a Ele. Mas para que isso aconteça, vai ser necessário que Ele pague o alto preço, que Ele seja abandonado. E meus irmãos, isso é maravilhoso, olhar para a Páscoa, é maravilhoso celebrar essa festa, porque é nessa festa que nós celebramos e podemos falar que nós temos vida e esperança. Esperança de um mundo melhor aqui, com a ação do Santo Espírito, e a esperança como cantamos, que depois da morte nós temos a esperança de habitar ao lado de Deus e viver nessa terra eternamente ao seu lado, quando Ele redimir de forma completa. Mas então, Mateus, de forma muito clara, ele vai apontar isso para nós. Porque se, como falei no começo da pregação, se o símbolo maior de relacionamento com Deus foi quebrado quando o pecado chegou na terra, quando Adão e Eva falharam, e Deus se afasta do homem de uma forma total, e ele precisava sempre de uma intermediação, havia um símbolo muito claro para o povo de Israel. O povo de Israel tinha o templo, e no templo era o lugar onde Deus habitava. Mas havia um lugar especial nesse templo, que era o santuário, o Santo dos Santos. E para aqueles que estão fazendo a leitura da Bíblia toda, viram como foi costurado cada linho, cada forma, de forma perfeita, os querubins que foram colocados naquele grande véu. Mas aquele véu era grosso, grande, feito com a maior das especificações, mas ele simbolizava: ninguém pode entrar na presença do Senhor. Ninguém pode entrar de forma corriqueira. Ao ponto, meus irmãos, que o sumo sacerdote, o único que poderia entrar nessa sala onde a presença de Deus estava, ele tinha que ser amarrado na cintura. Porque se ele entrasse naquele lugar e ele entrasse com algum pecado no seu coração, imediatamente ele era fulminado. Então as pessoas amarravam uma corda com sinos para que pudessem ouvir e saber se ele entrou na presença de Deus. E Mateus então vai falar algo para nós que é maravilhoso, que é que esse véu ele se rasga de cima a baixo, como se do próprio céu Deus estivesse falando: está consumado, agora eu posso olhar para vocês, agora existe um intermediador perfeito, agora existe alguém que você pode orar na sua casa e ter a convicção que Deus lhe escuta. Imagine viver naquele tempo da antiga aliança, em que as pessoas não tinham eles, para ter essa convicção, tinham que fazer todo um ritual, pegar os animais, sacrificá-los, colocá-los diante de um altar, colocar sua mão em cima da ovelha, para então o seu pecado ser transferido, a ovelha morrer, para então ele orar e clamar ao Senhor. Não é mais necessário nenhum sangue, não é mais necessário esforço para sermos salvos, porque Ele nos salvou através da cruz, e isso é maravilhoso, meus irmãos. E mais uma vez é algo que muitas vezes a gente perde esse valor, esse privilégio, que é reconhecer que Deus já cumpriu tudo. Ele já viveu a vida perfeita e agora Ele nos chama para um relacionamento dizendo: olha, agora Deus pode olhar para você. Agora a luz de Deus pode resplandecer sobre a sua vida. Agora você tem a certeza que Deus pode falar com você, que Ele vai lhe ouvir. Agora as bênçãos que nós damos aqui, a gente fala com convicção que Deus olhe para vocês, que o rosto do Senhor resplandeça. Isso é algo que é um privilégio nosso, da nova aliança, ter a convicção que nós vamos chegar ao céu e vamos poder olhar para Deus, porque Cristo conquistou isso. Nós vamos poder estar na presença de Deus, porque Cristo conquistou esse lugar, através de algo terrível, que foi aquele abandono. Meus irmãos, Mateus ele vai fazendo quase que algo cosmológico acontece naquele dia. Algo tremendo aconteceu, o cosmo mudou, porque chegou a consumação do tempo, chegou o dia em que se muito falava, que os anjos anelavam ver a salvação. Aquele dia chegou, e agora o céu se abre, o véu se rasga, a terra treme, as rochas se partem, algo sobrenatural acontece, e muitos autores se questionam sobre o que foi isso que aconteceu. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já ressuscitaram. Mateus então dá uma narrativa exclusiva do seu evangelho, que nos coloca no lugar: como assim?
Aconteceu naquele tempo de pessoas que haviam morrido, crendo em Jesus, ressuscitaram, santos do Senhor, que já confiavam em Deus, que tinham esperança no Senhor, ressuscitaram, acordaram e voltaram para Jerusalém. Sim, é isso que a narrativa fala. É isso que Mateus diz para nós, e isso clama, como diria John Owen, nos estudos sobre esse texto, falando como nós podemos perceber que é uma declaração clara de Deus falando: chegou a nova era, até a morte eu venci. Que agora esse símbolo que antes para nós era algo de tristeza, de terror, agora se tornou o lugar da nossa salvação e redenção. Eu sempre falo, meus irmãos, é muito difícil lidar, e eu oro muito a Deus sempre que tenho que lidar com pessoas que estão encarando a morte de perto. Porque por mais que nós temos a convicção que Deus é bom, que Deus nos salvou, a morte não passou a ser bonita. Está nesse estado de solidão, de solitude, porque esse é um momento só nosso. Nós não vamos passar dando mão a alguém, com alguém ao nosso lado, é seu e Deus. Mas é exatamente sempre quando eu posso estar com alguém assim nesse lugar, a única esperança que eu posso dar para ela é falar: olha, o nosso Deus já venceu. A morte não é tão feia quanto ela parece. Eu sei que deve ser duro, deve ser difícil, mas há esperança. Quando você fechar os olhos, você vai poder abrir e estar ao lado do seu Deus. Você vai poder descansar do sofrimento que você passou. Como é bom quando a gente convive com alguém assim, tem o privilégio de ouvir da boca dessas pessoas: estou tranquilo, estou em paz, porque eu sei quem é o meu Salvador, quem é o meu Redentor. Como é bom ter essa convicção, meus irmãos, para nós que somos cristãos, que a morte não nos amedronta mais, que nós podemos ir caminhar para a morte cantando, como eram feitos com os mártires, quando apontavam para a cruz, que antes era um símbolo de humilhação, de ojeriza, de maldição. Pedro chega ao ponto, como vai dizer os relatos da história, fala: olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu Salvador. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Mas eu tenho uma convicção que vai ter algo muito melhor. É ouvir histórias e relatos de mártires que, ao enfrentarem a crucificação, de enfrentarem a fogueira, cantavam ao Senhor, maravilhados, que o eco que se ouvia não eram gritos de dor, de desespero, mas eram músicas, como ouvimos recentemente no vídeo. Não sei se você teve coragem de abrir e ver, mas eu fiz esse exercício duro para minha alma, de ver irmãos mártires cantando no calabouço, louvando ao Senhor, tendo a convicção que não sairiam dali com vida, meus irmãos. É porque a cruz para nós, ela agora representa outra coisa. É porque a cruz agora, ela representa a paz com Deus. Ela representa que Deus nos ouve, que Ele nos ama. Que privilégio é esse? Como nós podemos ter essa convicção, essa certeza e não obedecê-lo? Na minha juventude, quando alguém me perguntava por que você obedece a Deus, eu respondia sempre rapidamente: porque eu tenho medo. Eu tenho medo que se eu desobedecer, Deus vai me mandar para o inferno. É por isso que eu obedeço. É por isso que eu não bebo, é por isso que eu não fumo, é por isso que eu não me relaciono com Deus, porque eu tenho medo de Deus. Eu tinha essa convicção no coração, até um dia que eu me encontrei com essa cruz. Até um dia que eu me encontrei com essa graça. E eu entendi que não, eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo dEle. Eu obedeço a Deus porque é a única resposta que eu posso dar a esse tão grande amor. Eu obedeço porque eu amo Ele. Porque eu vi que Ele me amou de uma forma completamente sobrenatural, impossível de ser realizada por mim e por qualquer outro. É por isso que eu tenho prazer em servi-lo. É por isso que eu tenho prazer, muitas vezes, de mortificar e falar: Senhor, eu faço isso não porque eu tenho medo do Senhor, mas porque eu te amo. Porque eu conheço o teu amor, e é isso que tem que mover nosso coração, meus irmãos. É isso que você tem que pensar quando você estiver lutando contra os seus pecados, lutando para obedecer ao Senhor. Não tenha medo dEle. Ele lhe ama, Ele provou na cruz o nosso lugar. E faça esse exercício, leia todas as cartas de Paulo. Antes de Paulo falar assim: obedeça, faça, cumpra. Porque Paulo vai falar isso por diversas vezes. Antes de falar isso, ele fala: olha, antes eu quero falar de um negócio. Quero falar sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz em seu lugar, que viveu por você, que viveu a vida perfeita. Aí depois que ele vai e faz um compêndio, que ele defende aquilo que aconteceu na cruz, aí depois nas cartas ele começa a falar: agora que vocês viram tão grande amor, vivam para esse Deus, amem um ao outro, carreguem e suportem uns aos outros, perdoem o seu próximo, virem a outra face.
Esse é nosso relacionamento, não é um relacionamento de medo, de sofrimento, é um relacionamento de nós temos a vitória em Cristo. Daquilo que era pior para a humanidade, nós vencemos na cruz. E é narrado então que esses mortos saem, vão até a cidade, não temos como precisar, mas acredita-se a grande maioria dos estudiosos que eles não tiveram a ressurreição perfeita, porque essa só vai haver na segunda vinda de Cristo. Mas muito semelhante, provável, foi como Lázaro, que ressuscitou, mas depois voltou a morrer. Mas o que nos chama a atenção, e é isso que eu espero que chame a atenção para você, meus irmãos, quando você estiver celebrando a Páscoa, quando você ouvir cada uma dessas pregações, quando você lê esse texto de novo na sua casa, que você termine falando assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus, e este é o meu Salvador. Esse é aquele que entregou sua vida por mim. E eu quero amá-lo, eu quero servi-lo, eu quero me entregar com fé. Porque essa é a atitude do centurião, ao olhar aquele cenário. Nós hoje temos o privilégio de alguns homens imaginarem aquela cena, imaginarem relatos, fazerem filmes, séries, imagens, retratos, mas imagine esse centurião, ele viu tudo de perto. E ele viu o julgamento injusto. Ele viu o nosso Salvador ser espancado e não reagir. Ele viu testemunhas falsas o acusarem. Ele viu seus soldados o maltratarem. Ele viu ele ser espancado, e eu tenho feito o exercício duro de ler qual foi o sofrimento de Jesus narrado por um médico, ver quão foi torturante, como foi uma morte difícil. Meus irmãos, a gente não faz ideia como a crucificação era terrível. Nós não fazemos ideia, não existe nada comparado nos dias, pelo menos na sociedade ocidental, no Brasil, nenhum relato próximo do que Jesus passou de sofrimento físico, sem contar esse sobrenatural que ele passou. Mas esse centurião, ao olhar para tudo aquilo, ao ver esse Jesus clamando, ao ouvir esse Jesus dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ao ouvir esse Jesus olhando e no meio da sua dor e do seu sofrimento, olhar para sua mãe e dizer: olha, agora cuida dela, porque eu não vou poder cuidar. No meio do seu sofrimento, ele se preocupar com os outros, ele se preocupar com aqueles que o perseguiam, ele se preocupar com sua mãe. Esse centurião, ao olhar tudo isso, ele só consegue falar uma coisa: olha, tem que ser verdade. Esse homem tem que estar falando a verdade, meus irmãos. Esse é o maior argumento da nossa fé. Porque ninguém em sã consciência passaria por tudo que Jesus passou, por uma mentira, por algo mentiroso. Esse é o argumento que nós temos como igreja de falar: olha, não faz sentido você falar que o cristianismo é mentira. Porque homens iriam se juntar e falar assim: olha, vamos inventar uma história para a gente ser martirizado, para a gente ser morto, para a gente ser torturado. Olha, sabe o que a gente vai ganhar? Nada, nem um centavo por isso. A gente vai ser perseguido, vai ser torturado, a gente vai ser malquisto. Quem em sã consciência faria isso? Esse centurião, ao olhar para aquilo que está acontecendo, ele só pode declarar uma coisa. Como diz vários autores: ou ele é louco, ou ele é o próprio Deus. Ou esse homem é um insano, ou ele é aquele que ele disse que era o Filho de Deus. Só existe essa resposta para a cruz. Só existe essa resposta para o Evangelho, quando nós pregamos para alguém. Ou o Espírito Santo age na vida dela e ela vai reconhecer que esse é o Filho de Deus, ou ela vai falar: vocês são loucos, vocês são insanos. Mas esse centurião, ele brada algo que nós devemos falar hoje, toda vez que nos lembrarmos dessa história: este verdadeiramente era o Filho de Deus, o Cordeiro. Por fim, então, é narrado sobre as mulheres que estavam ali. Narrado que elas viram, e elas são exatamente por isso privilegiadas, porque elas, é dito no Evangelho de Mateus, e Mateus destaca que elas estavam provavelmente próximas à cruz, e que elas vinham seguindo Jesus desde o começo do seu ministério. E ele vai identificar essas mulheres, no outro relato vai identificar também a mãe de Jesus, mas aqui Deus, ele faz algo muito gracioso com elas, porque ele dá o privilégio delas verem Jesus, sendo as primeiras a ver o ressurreto, serem as primeiras a poderem anunciar que o Salvador vive, que a promessa foi cumprida. Mas, meus irmãos, hoje eu gostaria de terminar essa pregação clamando para que nós possamos realmente nos encher da história da cruz.
que nós possamos toda vez, e eu brinquei até no último pequeno grupo, que eu estudei no colégio católico. E existe no meu colégio católico que eu estudei lá em Recife, alguns professores estimulavam a orar, né? A fazer todas as rezas e tal, e eu obviamente já era cristão, não fazia, mas havia um símbolo que eu achava, comecei a entender, né? Que antes a gente só vê o católico passando de frente da igreja, faz o sinal da cruz, e eu antes achava que era um rito completamente vazio, e para muitos é um ato mecânico, completamente mecânico. Mas quando me ensinaram o significado, eu fiquei, poxa, ele é muito mais precioso. Se realmente a pessoa fizer com o significado que estão me dizendo que era para ser, é muito precioso. Você está clamando para a crucificação por Cristo ressurreto, Cristo que morreu na sua cruz. Você está se lembrando daquele sacrifício, você está se lembrando daquilo, você está pedindo para que Deus enche seu coração com essa mensagem tão bela que é a mensagem da cruz. Eu tenho convicção que 90% vai fazer de forma corriqueira e banal, mas quando eu ouvi o relato, eu fiz, poxa, se realmente a pessoa quando faz, está clamando no seu coração, dizendo, Senhor, me lembra da cruz de Cristo, enche meu coração com aquilo que o Senhor realizou lá, por favor, me ajuda nesse lugar. Aí eu fiquei, poxa, se a pessoa faz assim, então faça. Então pode repetir, eu falava para meus amigos, faz esse negócio, mas faz direito. Não faz corriqueiro não, porque é tão belo, é tão bonito. Se for fazer, faz direito, porque a cruz ela é nosso símbolo tão precioso. Ela é para nós o lugar onde Deus, através da morte de Cristo, nos redime. Então, por isso, eu gostaria de terminar com uma citação. Calvino, olhando para a morte de Cristo, ele vai resumir aquilo que aconteceu. A morte de Cristo é uma oferta pascual, uma oferta pactual, uma oferta de louvor e também de sacrifício. Ao mesmo tempo, Jesus ele estava realizando tudo necessário. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como já diria João Batista. Ele é a oferta do pacto, porque Deus ali estava cumprindo o pacto que fez com Abraão, quando disse a Abraão, eu vou cumprir, eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você, e se você não cumprir a aliança, Abraão, eu vou morrer. Está aqui. Ele está fazendo essa oferta pelo pacto que ele tinha realizado com o povo. Se vocês não cumprirem a aliança, eu vou cumprir ela, porque eu sou fiel à minha aliança e por isso sou fiel a vocês. É uma oferta de louvor. É o lugar onde Deus está sendo louvado, onde a sua honra está sendo vindicada, onde está sendo dito que Deus é o Deus justo e santo. É também um sacrifício, um resgate e um exemplo. Sofrimento e ação, uma obra e um ministério. O meio de justificação e santificação, expiação e consagração, redenção e glorificação, em uma palavra, a causa de toda a nossa redenção. Essa é a morte do nosso Salvador. Que esse é o lugar, meus irmãos, que nós possamos entender a magnitude que é aquilo que nós cantamos hoje, aquilo que nós falamos e dizemos acreditar. Que você realmente possa olhar para a sua vida e se perguntar, será que essa cruz tão preciosa tem me movido a orar mais, a perdoar mais, a te obedecer mais? Será que você estava desesperado, dizendo, Senhor, eu preciso me salvar, eu preciso cumprir um livro de regras, eu preciso, Senhor, fazer algo, e você estava com a sua própria força dizendo, eu vou me salvar? Meus irmãos, eu gosto muito do relato do livro do Peregrino, que ele fala, quando o peregrino ele vê a cruz no horizonte, o seu fardo de pecado nas costas cai e rola para dentro do túmulo vazio. Olhe para a cruz, aceite a salvação. Se você não conhecia, se você não louvava esse Deus, eu lhe digo, não há lugar melhor do que aceitar essa cruz como seu símbolo de vitória. Não existe esperança no mundo, porque o mundo sem Jesus, meus irmãos, é o mundo da escuridão. É o mundo onde Deus não consegue olhar porque o pecado habita. É o lugar onde Deus, quando olha, vai olhar com ira. É por isso que nós temos que levar essa luz e proclamá-la. É por isso que nós somos esses embaixadores que chegamos com a boa nova, a esperança. Há um lugar melhor para se viver, há um jeito melhor de se relacionar com Deus, que não é através da sua força, é através da graça dEle. Que não é através do medo, mas é através do amor. Meus irmãos, que você possa, nessa semana, se dedicar
orar com sua família, ler os textos, ler a palavra de Deus. Aproveite essa festa para renovar as suas alianças, renovar os seus pactos. Por muitas vezes a gente é crítico daquele momento nas igrejas em que nós colocamos e a pessoa é convidada a renovar o pacto, renovar a aliança. Mas às vezes é bom, meus irmãos, às vezes é necessário. Deus fazia isso de tempos em tempos com o povo. De tempo em tempo ele dizia, olha, vai lá, constrói de novo um altar. Constrói de novo um altar para você lembrar que eu lhe tirei do Egito, que eu lhe salvei. Aí depois Deus ia lá, passava um tempo, salvava o povo, de novo, vai lá, então constrói de novo. Marca de novo o memorial. Olha, durante o ano vocês vão ter 4 festas para vocês se lembrarem sempre que eu amo vocês. E às vezes a gente passa pela Páscoa e a gente não aproveita esse momento de dizer, Senhor, renova minha aliança. Senhor, me ajuda de novo. Senhor, eu preciso recomeçar. Senhor, eu preciso crucificar meus pecados, eu preciso carregar minha cruz, me ajuda. Não podemos perder, meus irmãos, a gente como igreja protestante, a nossa igreja, pelo menos a Caminho Real, a gente tem se esforçado para que nós aproveitemos o nosso calendário. E na hora da Páscoa, celebrar a Páscoa. Na hora do Natal, celebrar o Natal, preparando o nosso coração, conduzindo o nosso espírito. Então, durante essa semana, deixe que a morte de Cristo ecoe. Existe na tradição católica algo que, mais uma vez, quando a gente vai descobrindo e vai entendendo as razões da festa, é algo que é muito belo. Que durante o sábado para o domingo, da sexta até o domingo, é chamado um momento de silêncio. O momento em que o mundo silencia porque o Salvador está enterrado. E por muitas vezes a gente não para, a gente não está habituado ao silêncio. A refletir assim, poxa, o nosso Deus teve que ficar 3 dias debaixo da terra para que a gente tivesse salvação. A gente não coloca o nosso coração, a gente não guarda o nosso espírito, a gente não prepara a nossa alma. Meus irmãos, que nós possamos nessa semana realmente fazer isso. Gaste tempo na sua semana refletindo nas Escrituras. Gaste tempo pensando na morte de Jesus, sim, porque Ele morreu, porque Ele teve que sofrer. Pense, meus irmãos, como eu estava fazendo a semana inteira, orando ao Senhor, dizendo, Senhor, como eu posso explicar, como eu posso falar algo que eu não consigo compreender, porque é muito maior, o sofrimento foi muito maior do que é possível a gente falar. Meus irmãos, aproveitemos e louvemos ao Senhor. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-lo a orar, clamando para que você possa proclamar esse Evangelho, falar dessa cruz maravilhosa, falar sobre essa morte, mas como vamos falar no domingo que vem, Ele ressuscitou, Ele vive, e um dia Ele voltará em vida. Um dia vai ser como é narrado em Apocalipse, um dia nós veremos Ele como a figura do leão, da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. E a gente vai olhar como que Ele estivesse morto, mas não vai estar mais. E a gente vai cantar, louvado seja o Senhor que vive. E todos os anciões e todos nós vamos louvar e cantar, porque Ele vive e é digno o Cordeiro. Ele abriu o livro que era da nossa condenação, do livro que havia a justiça e a ira de Deus. Ele foi digno de abrir e escrever nosso nome lá, e nós podemos ter vida eterna, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou. Que esse seja o nosso coração conduzido para esse lugar, meus irmãos, de louvar esse Deus, de lembrar desse lugar, de quando ler esse texto a gente perceber quão maravilhoso foi, porque João, quando chegou e viu o livro, ele caiu como morto de Deus. Estamos perdidos, porque se ninguém abrir esse livro, a gente vai ser condenado. Mas João termina de forma gloriosa em Apocalipse dizendo, bendito seja o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro de 7 selos, e lá escrever o nosso nome, e nós podemos ter a vida eterna ao lado dele.